É isso aí, gente. Estamos de volta. Já estou aqui de volta. Estava aqui no Net Diário, né? Antes de eu falar da caminhada, que eu estou aqui igual a Peppa Pig, né? De rosa. Mas antes de chamar a atenção da caminhada, nós falávamos aí ao longo da semana desse provável corpo de ministério, né, do Jair Bolsonaro. Tivemos agora, acabei de falar, né? A confirmação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, né? Vai ser o ministro da Justiça do Jair Bolsonaro. O Marcos Pontes, né, que é o astronauta, nosso representante brasileiro na Lua, o Marcos Pontes aceitou a ciência e tecnologia, o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E eu falei ontem lá no Facebook e repito aqui, né? É uma sinergia total com o governo municipal, né? Afinal de contas, nós temos lá o Marcos Pontes como o ministro da Ciência e Tecnologia, um astronauta, e aqui, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós temos um secretário no mundo da Lua. Então, está tudo perfeito, sinergia total aí entre os poderes. Bom, quinta caminhada, vou mostrar aqui, ó, aparecendo mais, né? Quinta caminhada contra o câncer, quinta edição, neste domingão. Tá com dúvida aí de participar, não vai participar, não fiz inscrição, não comprei minha camiseta, não tem problema, bota a camisa rosa qualquer, uma camisa azul qualquer e vá participar. A partir das 7 horas da manhã, você que fez a inscrição, já chega lá no ambulatório de oncologia do Hospital São José, retira a sua camiseta, né? Tira ela lá, vai participar do evento. Você que quer participar, é só chegar um pouquinho mais cedo, quero participar, entrar, fazer parte desse grupo, engrossar esse caldo. E eu tenho certeza absoluta que com a missão importante que a Quinta Caminhada tem este ano, né, que é de unir os dois eventos que nós temos aí, o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Então você vai poder ir de rosa, você vai poder ir de azul, menina pode ir de azul, menino pode ir de rosa, não tem problema, o negócio é participar. Vamos participar, eu estou esperando todo mundo lá, porque eu estarei, eu tenho certeza absoluta que você também vai estar comigo lá, né, a partir das 9h30, saindo lá do ambulatório de oncologia do Hospital São José. Você que fez a inscrição, chega um pouquinho mais cedo, pega a tua camiseta e se prepara. Se prepara que vai ser uma caminhada bonita. Olha aí, quem está comigo para fechar o programa? Opa. Voltou, gente. Pastor Tiago está de volta, estava de férias aí. Bom dia, meu. Estava de férias. Seja bem-vindo, né, pastor? Obrigado, obrigado. Estamos aí firme e forte. Estava esperando a eleição passar, né? Eu acho que alguém ia me fazer pegadinha, alguém ia... Aí eu usei essa daí do dia, eu vou ficar de férias. Vai ficar de férias. Mas eu tive a férias mesmo. Foi pegar uma Vanderlei veio em homenagem ao Jair Bolsonaro. Aí, olha só, os caras nem disfarçam mais nada. Departamento de Polícia lá de Nova York. Cadeira não, rapaz. Muito bom, gente, muito bacana. Não tá com arma não, nenhum porte não, né, cara? Não, esse negócio não tá liberado não, cara. Tem que começar a conviver com esse ambiente aí, porque o bicho vai pegar. É meio esquisito esse negócio. Antes da gente passar para os nossos assuntos aqui, vamos para a foto do dia, que o Vanderlei separou uma foto aí, e nós vamos já direto para a foto do dia, para ver que foto é essa que o Vanderlei. Antes dessa foto aí, eu pedi para o Rodrigo colocar um textinho, uma carta. Bota a carta aí, Rodrigo. Tá aí, ó. Olha, conheço bonito, aí. Hein? Essa aí é uma carta que o imperador Dom Pedro II escreveu Teresa. Para Teresa, quando ele esteve em Teresópolis em 1876. E fez o desenho da Serra dos Novos. É uma carta com 9 páginas. E são esses picos que se veem da Serra de muitos lugares, como do Hotel dos Órgãos, onde eu estou. O Hotel dos Órgãos ficava ali no alto, né? Então ele está hospedado no hotel, olhando a cordilheira e faz uma carta para Teresa, mostrando como é que é Teresópolis. Mas o interessante dessa carta, que ela é de 1876, janeiro, quando ele esteve aqui, a única vez que o imperador esteve em Teresópolis. Né? A Teresa nunca esteve, a princesa Isabel só teve uma vez, as pessoas confundem a visita da princesa Isabel como se fosse uma visita da imperatriz. A Isabel era princesa, não imperatriz, né? Mas eu consegui umas fotos do Leuzinger, de 1867, que é mais ou menos o mesmo período dessa imagem aí desse tempo que Dom Pedro II teve em Teresópolis. Então era interessante ambientar como era Teresópolis nesse tempo que o imperador esteve por aqui. Então, as imagens do Leuzinger são do período da visita do imperador Dom Pedro II a Teresópolis, que são essas imagens aí que nós temos na sequência. Aí, esse era o Alto, né? O Alto, que era uma sede de fazenda, já em 67, 22 anos depois da morte de Jorge March, já é um alto com algumas casas, né? Já vi ali, não eram casas tão tem uma bem cara de elaboradas, vila ali né? já, né? Era uma casa de vila, tinha várias construções, né?
Está aí o Morro Santo Antônio, o Medeiros de Deus está encoberto, como quase sempre fica. Não dá para ter uma ideia de o que era. Esse é o alto. Nosso clima típico. Essa foto foi tirada ali da altura do Correio, da Pensão Íris, da Praça Nilo Peçanha, né? Em direção àquele ponto do alto. Próxima imagem. Tá aí. A outra foto é conhecida como o lado direito da Serra dos Órgãos. Essa é conhecida como o lado esquerdo. E nesse lado esquerdo, dá para perceber uma construção muito interessante lá à esquerda, que é a igreja primitiva de Santo Antônio, que ficava ali na altura da Proarte, né? E depois ela vai para a Praça Nilo Peçanha e depois então é que ela vai para o local atual. Mais uma imagem aí? Está aí a mesma imagem, só que mais distante, né? Do mesmo ponto, do ponto da Praça Nilo Peçanha, olhando para o alto, à esquerda ali, naquele amaranhado de casa ali, tem ali uma igrejinha que não tem registro dela. A única imagem que aparece mais ou menos a tal igreja é essa do Leuzinho em 67, porque essa igreja foi construída em 55, em 66 reformada e em 76 derrubada. Então durou 20 anos só, né? Então ela não teve fotógrafo andando por aqui nessa época, não. Reforma para derrubar, como é que isso dá? E devia ser uma igreja muito simplória, porque o Leuzinger mesmo vem a Teresópolis, não tem na série de imagens dele, são umas 20 imagens que ele fez nesse ano, ele não fez a imagem da igrejinha de Teresópolis nessa época. Essa imagem é interessante, porque ela mostra aquele mirante que tem ali, aquela construção em estilo da obra do Colasso, lá da Granja Guarani, fica nessa descida de água aí. À esquerda fica a entrada do Parque Nacional, e ali tem a cachoeira, né? A cachoeira do Parque Nacional, que depois essa vegetação vai se abrir um pouco mais à frente, mas essa é a imagem que o Luizinho captou em 67, de onde tinha já uma pinguela, uma passagem em direção ao Soberbo, onde está a ponte do Parque Nacional. Então, quem está hoje na ponte do Parque Nacional, olhando para cima, onde tem aquela construção do sítio número 1 ali, da pousada da Teleparque, à esquerda, o Parque Nacional. Então, essa imagem que ele conseguiu captar desse lugar aí. 1867, essas imagens. Está aí a outra imagem, né? Também 67, o Morro Santo Antônio, a ponte do Parque Nacional, a entrada do Parque Nacional e aquele ponto ali onde a gente viu a imagem anterior. E engraçado né? Teórico, o parque vem surgir quase 70 anos depois, né? O parque vai surgir em 1939. 1930, né? Getúlio Vargas. 1939. Ou seja, né? De 70 anos depois se pensa... E nessa época aí, as áreas, as terras que compõem o Parque Nacional hoje pertenciam, nessa época, a outras pessoas, mas depois ela vai pertencer à família, parte dela à família Guinle, e exatamente. O Guinle vai doar parte, que era a parte mais urbana, onde tem ali o Parque Nacional, onde tem ali a divisa com a Granja Guarani, né? Porque o Campo das Antas, a Pedra do Sino, toda aquela área lá em cima, era a área de recreio da Granja Guarani. Quando loteia a Granja Guarani, ele pega e doa determina essa parte para o Parque Nacional, então vai surgir o Parque Nacional em cima, e também em partes de terras do Guinle, do Arnaldo Guinle. E quando o imperador veio, essa foto é de 1800? Essa foto é de 1867, é uma sequência de fotos. Então era desse jeito aí a chegada. Quem chegava do Rio para Teresópolis, o Márcio, o povo dele, vinha esse cenário. Era esse cenário. Né? E o imperador veio quando aqui? Qual é o ano que ele veio? Ele veio em janeiro de 1876. Ah, tá. Ficou uma semana e pouco aqui. E conheceu várias pessoas, andou pela cidade, tem vários relatos. Ele, quando a família imperial viajava, tinha o seu jornalista, o seu fotógrafo, a sua equipe de marketing, né? Então tem os relatos. A Ascom dele, a assessoria de comunicação estava lá. Normal, os historiadores. Né? É a última imagem? Tá, essa imagem é muito interessante, porque eu já tinha ela. Muito ruim. Isso aí é uma foto da várzea, tirada do que seria depois a ponte da rua Francisco Sá. Olha, né? Então esse é o Paquequé? Esse é o Paquequé. Legal, cara. Então tudo isso aí é várzea. Dá para entender quando a gente vê aqui a serra, né? Olha tá lá o Dedo de Deus, bem distante, né? Você vê a serra ao fundo aí, ó. A várzea, o que seria ali a Delfo Moreira, a reta, toda em vegetação ainda, né? Eram trilhos. Naquela época já era nublada lá. Que isso aí nós estamos falando de... nós estamos falando de 1876, né? É engraçado que eu tenho uns amigos do Rio, né, que sempre me sacaneiam. Eu queria tanto fazer uma selfie com o Dedo de Deus, nunca consigo. Toda vez que eu chego aqui... É temperamental o dedo. Nem o da senhora conseguiu. Temperamental.
Nem Daciolo conseguiu, né? Na semana da eleição ele anunciou no Twitter lá que estava indo a Teresópolis fazer uma imagem. Aí chegou aqui, estava tudo nublado. Só aparece ele na imagem. Foi por isso que ele não ganhou. Foi por isso que ele não ganhou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Cabo Daciolo, né? Aliás, aquela imagem dele sentado na praça em Jerusalém ali. Ele é fenomenal. Aqui não é uma figura, rapaz. Ô, pastor, ele tem que ter um canal no YouTube pra gente seguir o Daciolo. Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Muita gente criticou assim com veemência esse fato de para onde o Daciolo ia era a Bíblia na mão, né? Tudo era Bíblia, o arco-íris pintava era a Bíblia, tudo era sinal de intervenção. Essa busca por sinais, né? Que aliás está até na Bíblia. Muito. Está até lá, né? Se afastar dessa busca por sinais, de intervenções. A que se atribui essa posição, né? Isso aí ele está fora da curva mesmo, ele é maluco? Não, o que é? Não. O Daciolo é um produto do arquétipo humano pelo desejo do sagrado se comunicar com o ser humano. Isso aí você vai ver, para toda e qualquer cultura, há uma ânsia que o sagrado se comunique. Por isso, assim, qualquer cultura, os aborígenes na Austrália, você vai na tribo Dakota americana, você vem no Tupi-Guarani, todos eles esforçaram em trabalhar a espiritualidade de uma maneira que ela pudesse caber dentro de uma religião. A religião nada mais é do que o controle da espiritualidade, nada mais é do que essa vontade de que, não, peraí, como é que eu faço para acessar o sagrado? E aí os altares eram criados, os sacrifícios eram feitos, para que os sinais aparecessem. E era muito comum, por exemplo, não tem chuva na terra. O que você vai fazer? Bom, você tem um determinado tipo de culto e um determinado tipo de sacrifício para aquilo. Uma guerra tem sido empreitada, então como é que a gente faz? O grande problema é aquilo que você vê num dos filmes sobre a vida de Joana d'Arc. E esse filme ele é muito emblemático a respeito de sinais divinos que na realidade são meras interpretações dos interesses pessoais. Ou seja, quando ela tem uma crise de consciência, o Joana d'Arc tem uma crise de consciência, e ela vai dizer o seguinte: não, foi Deus que quis que eu matasse aquelas pessoas, foi Deus que quis que eu fizesse daquele jeito. E no final das contas, a crise de consciência dela vai dizer o seguinte: mas você já imaginou que aquela hora que você disse que a espada caiu e foi Deus que quis que você pegasse a espada porque ela caiu providencialmente para você matar aquele seu algoz, você já imaginou que aquilo ali poderia ser acidental? Você imaginou que aquilo dali não tinha nada de interesse divino e desejo divino naquela história? Você realmente já tinha uma predisposição para atacar o seu algoz, a arma caiu, por descuido, você foi lá e matou. Nós temos a capacidade de interpretar os nossos interesses e colocá-los em cima de um viés religioso e com uma roupagem religiosa. Por isso, a minha preocupação em relação às eleições, não só em relação ao Daciolo, eu digo até mesmo a respeito do Bolsonaro, e eu não estou fazendo crítica de política, crítica em relação a toda a pauta e a pasta política, econômica, social que venha sendo colocado, mas a minha preocupação é essa roupagem religiosa que foi dada a um determinado político específico. Isso é preocupante, isso é ruim, porque Deus pode ser chamado diante do banco dos réus para poder, de alguma maneira, se colocar ali para responder coisas que não são divinas, coisas que não têm a ver com desejo divino e com vontade divina. São coisas de mero interesse pessoal, interesse humano. Sempre foi assim. Posso dizer uma coisa? Talvez muita gente pode não concordar comigo. Sempre que você vê lá pós momento de escravidão do povo do Egito, o povo de Israel no Egito, 430 anos que eles passam lá, e aí agora eles vão ao alcance de uma nova terra, de uma terra prometida, ok, eles vão passar 40 anos nesse alcance de uma terra prometida, só que tem um detalhe ali, Moisés e depois o seu sucessor Josué, eles estão empenhados em luta mesmo, em luta armada, de lutar contra aqueles outros os que estão lá junto, ou melhor, que estão contra eles na terra que eles dizem, é minha terra, é minha posse aquela terra. Só que historicamente, o povo de Israel, se voltasse para aquilo que aconteceu lá no passado, como Abraão, Isaac e Jacó, que são os seus patriarcas, nenhum deles agiu como instrumento de violência. Aí alguém vai dizer o seguinte, mas Abraão foi lá para salvar o sobrinho dele Ló e armou uma batalha. Ok, ele estava lá lutando contra alguém que raptou seu sobrinho. Mas para a conquista de terra, que Abraão sai de um lugar chamado Ur dos Caldeus, Caldeu
é o mesmo lugar que Caldeia, Babilônia, então mais conhecida como Babilônia. Essa cidade que ele sai, ele vai em direção a essa terra, que é a terra de Canaã. Abraão faz esse percurso também. Ele não vai chutando a pau da barraca, ele não vai massificando e batendo ninguém, ele não vai matando pessoas, ele vai agindo de maneira diplomática. Você vai ver isso, por exemplo, quando Sara, a mulher dele, morre, e ele está diante da terra dos hititas, e ele quer um território lá chamado Macpela para enterrar a esposa dele. Ele de maneira nenhuma afronta os hititas. Ele chega e diz o seguinte: como é que eu faço para possuir essa terra? Quanto é que vocês querem? Então não há uma ideia de Deus com Abraão querendo matar todo mundo. Talvez a interpretação de Moisés e Josué de avançar para ter uma terra prometida, e eles olharem para aquilo dali e vão dizer: vamos matar esse pessoal que está na nossa frente. Terra prometida era algo que estava dentro da promessa. Agora, chegar até essa terra prometida pode ter sido uma maneira de ser humano interpretar como deveria ser. Então me preocupa essa ideia de que nós temos uma promessa de um país mais justo, e todo mundo tem isso dentro do inconsciente coletivo da nossa nação. Só que como é que eu vou chegar a essa terra mais justa? Eu posso estar me revestindo de um personagem religioso, mas os meus interesses pessoais são interesses que estão envaidecidos e totalmente tomados apenas do meu egoísmo, do meu interesse pessoal, e aí eu revisto isso pela religião. O Daciolo, nesse cenário todo, eu posso dizer que é o cara mais sincero de todos, de verdade. Eu acho que era o cara mais sincero de todos. Era o camarada que dizia o seguinte: a nação brasileira, esse pessoal aqui é tudo ladrão, eles comem juntos, eles tomam café juntos. Talvez diante, eu só estou tomando o aspecto religioso, claro, tá? Não estou falando de política. Mas o aspecto religioso, talvez o Daciolo seja um cara mais sincero de todos. Né? Apesar de também ir pelo viés de sinais. Eu quero ver um sinal. Mas talvez a sinceridade dele que eu estou dizendo aqui é que ele não estava tomado por um interesse pessoal de alcançar o poder. Sim. Ali ele estava sendo sincero. Eu quero que Deus tome o lugar desse negócio. É doideira. O Vanderlei falou sobre isso essa semana, né? Inclusive fazendo uma menção ao Messias, né? Do sobrenome do Jair. O Daciolo teve em Teresópolis em 2015. Ele agendou uma visita ao Diário. Você lembra disso? A gente conversou com ele. A gente conversou com ele. Só que eu pensava que ele fosse dar uma entrevista e tal. E acabou que eu fiz sala para ele aqui, eu conversei, tive uma boa conversa, uma longa conversa com ele. E interessante que nessa conversa de 2015, ele tinha acabado de ser expulso do PSOL. As pessoas não lembram disso. Mas o Daciolo foi eleito na rabeira do Freixo e do eu acho que todo mundo vai na rabeira do Freixo, para falar a verdade. Então e aí ele fez uma revelação interessante para a gente. Acho que foi na sala de baixo. Vanderlei, eu vou ser o próximo presidente do país. Ele falou isso em 2015 para a gente aqui. Deus me disse isso. Então as pessoas às vezes buscam tem essa necessidade. Inspiração, né? Sim, isso aí. E ele não desviou desse caminho. Ele não é aquele cara que fala uma coisa agora e depois. Ele sempre falou que e porque a vitória dele para deputado foi também nessa ilustração, né? Ele se identificou com uma promessa de que seria deputado, e um bombeiro que talvez fizesse aí uma mixaria de votos, ele vai ser eleito com 40 mil votos para deputado. Nós temos o exemplo do deputado mais votado do Rio de Janeiro, aquele que está sempre aparecendo lá do Bolsonaro, aquele senhor negro, né? Hélio Mourão. Ele foi... Ele não conseguiu ser eleito. O pessoal está chamando de Elhão. Ele não conseguiu ser eleito vereador em São Gonçalo. Ele pegou uma suplência ruim, com 400 e poucos votos. Imagina você não conseguir fazer 400 votos para vereador e fazer 300 e poucos votos. Mas a correnteza do Bolsonaro foi muita coisa, né? A correnteza foi caudalosa, aquela correnteza. Foi caudalosa. Inclusive, elegeu um governador, né? Também, né? Gente, a gente teria muito mais aqui o que falar, evidentemente, mas... infelizmente, nosso tempo já se foi. Agradecer a volta do pastor Tiago, que está de volta aí, as atividades. Vamos ter muitos assuntos pela frente, né? Com certeza. Vanderlei Pérez também essa semana comigo aqui todos os dias, né? Mais uma vez, levando essas fotos maravilhosas, todo esse conhecimento para a gente olhar um pouquinho para trás e entender um pouco desse presente para planejar um futuro melhor. E eu quero desejar a você um excelente feriado, né? Que você aproveite bastante aí. Vá visitar os seus entes queridos nos nossos campos santos, né? Vá fazer as suas homenagens, vá às igrejas, né? Que tem aí atividades especiais durante essa data, e aproveite bastante o final de semana, tem um monte de coisa acontecendo na cidade. Não se esqueça, o compromisso está aqui, domingão, lá a partir do ambulatório
de Oncologia do Hospital São José, 5ª edição da caminhada. Quero ver todo mundo lá de rosa, de azul. Escolhe a sua cor e vai. Dá tempo de fazer a inscrição ainda, vai poder fazer a inscrição no local. Participe. Qual Participe horário? A partir das 9h30 da manhã, saída. Concentração começa às 7h, porque vai o pessoal pegar a camisa e tal, mas bem cedinho, né? Vamos todo mundo junto nessa caminhada, chamando a atenção para os bons resultados do Outubro Rosa e convidando a rapaziada para no Novembro Azul cuidar um pouco da saúde do homem também, né? A todos muito obrigado. Pastor, obrigado pela participação. Vanderlei, obrigado. A gente vai encerrando também, desejando a você um excelente final de semana e que segunda-feira a gente esteja de volta aqui, se Deus quiser, para uma semana maravilhosa. Beijão a todos e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.